Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Márcia Martins, terapeuta energética, e este é um espaço criado para conversas que tocam a alma, o corpo e as emoções. Aqui nós falamos sobre consciência, cura, fé e transformação real, daquelas que não ficam só no discurso, mas que atravessam o corpo e a vida. Este é o podcast Tudo é Energia. E hoje vamos receber aqui Mariucci Esmerim, baiana, publicitária, em formação de psicanálise, curiosa pela vida, executiva de marketing no território corporativo com mais de 2 décadas de jornada profissional, visão sistêmica e generalista, movida por propósitos. Atuou em grandes empresas de segmentos diversos como indústria, moda, comunicação, automotivo, startup, shopping center. Atualmente, CEO da Arroio Consultoria, especializada em marketing, além de palestrante sobre comportamento do consumidor, presença feminina no mercado de trabalho e escritora criativa. Mariucci, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Eu não poderia ter melhor forma de começar esse 2026. Eu já entendo que isso é um grande presente do universo, estar aqui com o seu projeto, poder contribuir, depois de tantos anos de trocas juntas que nós temos, e estou aqui de corpo, alma e coração para você. Mariucci, quem é você hoje? Além dos cargos, dos títulos, quem é essa mulher que está aqui hoje comigo? Uau, que pergunta linda, profunda como você. Eu sou uma mulher de 46 anos, buscadora da vida, curiosa pela vida, assim. Eu me identifico como uma mulher que a cada dia vê a vida e o mundo de uma maneira diferente. Para mim, o ontem é passado e amanhã é futuro. Eu vivo realmente o dia de hoje. Eu vivo no momento presente. Eu gosto disso aqui que a gente está fazendo, de troca. Eu acho que existe uma sinergia. Eu acho que existe uma inteligência maior na vida que nos guia. Eu acho que esse encontro aqui, ele já começou muito antes desse dia. Eu acho que esse encontro já começou muito antes, porque nós tínhamos que estar aqui justo hoje. Então, a Mariucci de hoje é uma mulher que sabe se ouvir, é uma mulher que sabe dizer não, o que não foi fácil, porque ser aceito vem junto com uma carga muito grande de aceitação para o outro. E hoje eu quero principalmente ser aceita por mim e para mim. Então, de tudo dessa jornada, desses 46 anos, que eu tenho mais orgulho é olhar para mim e me reconhecer no espelho. Então, a Mariucci de hoje é uma mulher que se reconhece, assim, em tudo, com os ônus e com os bônus também, né? A gente é feito de falhas inerentes ao ser humano, não existe perfeição, então eu abraço, eu acolho as minhas faltas e as minhas falhas, e com elas eu quero buscar ser um pouquinho melhor a cada dia. É isso, assim, então, curiosa, disposta, apaixonada pela vida, completamente apaixonada pela vida, e buscadora de sonho, de realizar, de fazer e deixar a minha marca. Se eu sair daqui hoje deixando esse lugar melhor do que eu cheguei, para mim valeu muito a pena, assim, ter vindo, é isso. Ai, que lindo, Mari. É uma definição assim fantástica sobre quem é, né? Não é fácil a gente se definir, mas quando a gente se torna consciente, a gente tem mais percepção, né? É isso. Mari, a gente se conhece desde 2022, né? Já? Isso. Uau. Parece ter mais tempo até, Uau, né? uau. Mas você me procurou lá em 2022, né? Naquele momento que você buscou, né, esses atendimentos energéticos, esses alinhamentos dos chakras, o que você estava procurando? O que você buscava de verdade? O que estava passando com essa Mariucci? O que estava acontecendo com ela? Primeiro que eu preciso agradecer uma amiga em comum, que é a Rita Batista. Claro. Que se não tivesse sido essa ponte, eu não estaria aqui hoje, depois de tanto tempo. E parece que, meu Deus, foi ontem, mas ao mesmo tempo, quanta coisa a gente já fez. Você participou de momentos muito importantes da minha vida, Mar. E especialmente aquele ano, 2022, aquele momento, eu lembro de ter uma inquietação dentro de mim. Um sentimento de
desconforto. Se eu puder definir uma palavra, eu não estava confortável na minha própria pele. E para quem olhasse de fora, estava tudo muito bem, um momento profissional muito bom. Eu moro em São Paulo, eu sou baiana, como você fez na minha apresentação, mas a alma baiana está aqui nessa tatuagem, então carrego isso. E eu olhava para aquele entorno de São Paulo e dizia, eu tenho um emprego muito bom, eu tenho um título, eu tenho um cargo, eu tenho um prêmio. Mas tem uma essência que está perdida. Tem uma essência que está deslocada de mim. Então, a Mariushi que te procurou era uma mulher que não reconhecia a própria essência. Se hoje eu digo para você que eu me reconheço no espelho, naquele tempo eu não me reconhecia. Porque eu sentia um chamado de alma, mas eu não sabia escutar. Sabe quando você percebe que tem um chamado, mas você não escuta? Eu não decifrava. Eu acho que não é nem não escutar, mas eu não decifrava o que eu escutava. E essa amiga minha, nossa, em comum, ela sentiu, assim, acho que a Rita tem uma sensibilidade muito, eu tava na casa dela almoçando num domingo em São Paulo. Olha. E ela falou, Mari, você conhece a Mari? Sei se você falou do seu trabalho. Eu falei, não. Ela falou, toma aqui o telefone. Foi assim. Eu acho que, sei lá, 3, 4 semanas depois eu já tava te ligando para marcar um encontro. Mas eu lembro de ser um momento em que eu olhava para mim e eu dizia assim, não tem beleza no olhar, não tem alegria de viver, não tem brilho. Como eu me sinto hoje. Faltava algo. Faltava alma. Não é algo, faltava alma. Faltava tudo. Faltava tudo. Mari, eu me lembro exatamente o dia que você chegou, a primeira vez. Né? E você eu usou... também. Eu também lembro. E você usou uma palavra, você não falou aqui agora, mas eu vou repetir porque saiu da sua boca. Quando eu te perguntei qual era o seu propósito, né, de estar ali, seu objetivo de estar ali, você falou que estava se sentindo desconectada de si. É isso. Né? Então, a partir desse momento que a gente começou a trabalhar, que a gente identificou que estava tudo desalinhado, desorganizado, e que a gente começou esse trabalho, o que você ali identificou, assim, já prontamente, imediatamente, que mudou? Ou teve algum chakra, assim, específico que você identifica que teve uma ênfase maior, que foi mais claro para você de entender que precisava ser... Eu lembro de tudo, mas você falando, parece que eu tô voltando, eu tava sentadinha num quarto, no meu segundo quarto do apartamento que eu moro em São Paulo, e eu resolvi fazer a sessão sentada no chão. Eu queria pegar energia, não sei se já foi, eu falei, eu quero sentar no chão, pus um tripé assim pra gente começar a conversa. E eu lembro muito, assim, que 2 pontos do meu corpo falaram muito alto, assim, que era um excesso de pensamento, a cabeça não descansava. Sempre muito pensante. E o plexo também. O plexo solar, ele estava bem desalinhado, numa energia muito baixa. E é o contrário do que eu sou. Eu trabalho com criatividade, eu trabalho com criação o tempo inteiro, né? E ele estava muito... e aí, eu lembro de falar isso para você. Você falou agora essa expressão, assim, desalinhada, né? Desencontrada, desconectada de si. Era exatamente assim que eu me sentia naquele momento, assim. E de lá, é sutil, mas é muito perceptível também. Sim. Que as coisas, elas ficam muito claras. Primeiro que eu despertei para algo que, para mim, talvez já fizesse sentido, mas eu não sabia nominar. E eu acho que as palavras têm poder. Quando você dá palavra, Sempre. Quando você dá nome às coisas, tudo palavra fica... é verbo. A palavra é cura. Então, eu não sou estudante de psicanálise à toa, porque eu acho que quando você verbaliza o que você sente, tudo tem outra forma, tudo tem outro tamanho. E aí eu despertei para coisas que estavam aqui em mim, no meu campo, na minha vida, e eu comecei a dar nome para isso. Mas eu me sinto assim, mas eu tô percebendo que a energia desse lugar, dessa pessoa. Então, eu comecei, é como se eu tivesse uma tela em branco e ela começou a ser preenchida. De desenho, de nome, de formas, de cores. Então, só esse exercício de olhar, ver e perceber é libertador. Porque é como se eu saísse de uma... Sabe quando você está numa turbulência de avião? Sim. Você está no meio da nuvem, você não está vendo nada. E eu lembro da sensação de sair da nossa primeira sessão e, obviamente, dos encontros seguintes. Eu saí das nuvens.
Eu passei a ver as coisas. É quando você, uma outra analogia, é quando você limpa a lente do seu óculos que está embaçada. E você vê a forma das coisas. Então, eu passei a ter clareza, eu passei a ter consciência, eu passei a nominar, eu passei a me escutar. Escutar o corpo. Meu corpo, ele é muito relógio, assim. Ele é muito meu amigo. E eu negligenciei ele por muito tempo. Então, quando ele fala hoje comigo, eu escuto. Se tá na hora de parar, é por mim e é por ele. Porque é ele que me sustenta. Eu tô aqui, inteira, porque eu tenho um corpo que me sustenta. Então, se eu não cuidar dele, que mais? E não tem cuidado de corpo se não tem cuidado de energia. Tudo é energia. Absolutamente tudo é energia. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Então, voltando para aquele primeiro encontro, como eu estava, como eu me percebia, e o depois, o logo seguinte, é uma revelação, assim. Acontecem revelações. Claro, eu me coloquei num lugar de disposição. Você se permitiu. Eu quis. Eu escolhi. Escolheu. É uma escolha estar nesse caminho. Eu sempre falo, depois que eu tive um período de burnout, isso vai na minha vida profissional, mas é público, então falo disso sem nenhum problema. Sim. Autoconhecimento é o melhor e o maior presente que você pode se dar. Quando você se conhece, todos os limites ficam muito mais fáceis de serem respeitados, os seus próprios e o do outro. Então, energia é isso, assim, quando você sente que ela não é bem-vinda no seu campo, no seu espaço, na sua relação, naturalmente você blinda, você já tem ferramenta. Então, aquele primeiro encontro para mim, ele foi revelador, assim, eu saía como se eu estivesse mergulhando num lugar muito profundo e eu volto para uma superfície e digo, caraca, é isso? É isso. Claro que hoje, fazendo conta, 22 para 26, são... Não sou boa de conta. 4 anos. 4 anos. 4 anos eu aprendi, eu continuo aprendiz, mas eu sei muito mais do que aquela Mariusz que te encontrou lá. Mas o que eu digo pra você é que, assim, nunca vai terminar. É infinito. Por que infinito? Porque hoje eu tô aqui nesse lugar, eu já me encontrei com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida e elas imprimiram uma energia em mim e eu deixei a minha energia nelas. Então, é cíclico. Enquanto a gente for ser humano, a gente se relaciona, assim. Eu acredito que a vida é relação. E eu quero que a minha relação ela seja a melhor possível. De mim para com o outro e do outro para comigo. Mas o outro eu não controlo. É um outro ensinamento muito grande que nós tivemos, assim, com as nossas trocas, que eu tive. Eu não controlo o que vem do outro. Mas se eu controlar a minha própria energia, se eu controlar o meu campo, o meu pensamento, o meu estado de espírito, esse nome que fala, estado de espírito, o que é isso? É como eu me porto, é o meu lugar no mundo. Se eu controlo isso no sentido... E não é controle, porque eu não quero passar aqui uma imagem de fechado. Controle no sentido de fechado, não é isso. Sim. É controle no sentido da rédea tá na sua mão. Isso é seu. Esse poder é seu. Então, energia é poder. Se você souber usá-la, energia é poder. E eu acho que é por isso que eu faço a minha autoapresentação hoje dessa mulher inteira, porque hoje eu sei que a minha energia ela é poder. E eu vou usá-la da melhor maneira possível. Para seguir, para recuar, para dizer sim, para dizer não. É isso. Quanta clareza, né, Mari? Assim, voltando ainda para aquele primeiro atendimento, me lembro assim perfeitamente, eu recordo de todas as pessoas que passam por mim, né? E você chegou ali desvitalizada, né? O meu olhar, Mar. O seu olhar triste, Foi. né? Aquele vazio que era perceptível, né? Então, assim, aquela ideia da pessoa que, como eu, que já passei também a mesma coisa que você naquele momento, de estar vivendo no piloto automático, né, vivendo naquele mundo do material, né, do trabalho, da casa, e não mais do que isso. Né? Então, quando você percebe que você tinha algo mais, né, que era a vida, retomar a alma, se reconectar,
as coisas passam a fazer sentido para você. Total. Né? Então, aqui na sua fala, aqui o objetivo que a gente está fazendo aqui, essa troca nesse momento, é trazer essa verdade, né? Trazer esses depoimentos, assim, de que para quem está passando por isso, entender que tudo é possível, né? Então, assim, quando você me traz esse relato, assim, é muito verdadeiro, né? Seu olhar, sua fala. E eu estou acompanhando você nesses 4 anos, assim, quantas coisas aconteceram, né? Muitas. Coisas boas, não tão boas, que a gente, naquele momento, entende que não eram boas, mas, na verdade, era. Necessária, né? Necessárias, sim, para um novo passo, para verdade. seguir, para ir adiante, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de você estar falando sobre essas mudanças que você teve desde então. Mari, quem era você energeticamente antes do alinhamento e quem você se tornou? Uma grande diferença, Má. Uma grande diferença. Eu sou conhecida por amigos, por família, como uma esponja. Porque eu tenho uma capacidade, e aí também não quero entrar aqui no mérito do porquê, do como. Eu apenas absorvo lugares, pessoas. Sim. De novo, isso é poder, tá? Mas eu acho que a principal diferença é que eu não sabia usar isso ao meu favor. Então, antes do alinhamento, eu sentia que eu tenho esse dom, e me parece ser um dom mesmo, mas eu não usava isso para mim como uma força. E muitas vezes eu era drenada energeticamente. Quantas vezes, trabalho, reuniões, pessoas, encontros, lugares, situações, eu me deixei ser vencida pela energia. Quantas vezes? Porque eu não dominava isso. Mesmo assim, eu não tinha isso como uma clareza, como uma ferramenta. Eu acho que essa é a melhor palavra. Sim. Eu não tinha isso como uma ferramenta. E depois de tantas sessões e tantos anos juntas, eu vejo que estar em estado de alinhamento é usar isso como uma ferramenta a meu favor. Então, hoje, é um tanto do que a meditação traz para mim, de poder mental. Né? Quando eu me tornei instrutora de meditação e yoga, para mim nada mais é dominar a mente, é você não se deixar vencida por pensamentos, porque eles são nuvens, eles vão embora mesmo. E a energia da mesma forma, eu não vou ficar aqui nesse espaço o tempo inteiro, eu não vou ficar aqui cercada dessas pessoas para sempre. Mas, se eu não souber blindar, usar e bloquear, ou me favorecer, porque também o poder de um abraço é muito bom quando ele é de verdade. Quando é de verdade. Quando vale a pena. Então, me permitir essas trocas positivas e blindar e dizer não para aquilo que eu não quero, que não me faz bem, para mim é o grande diferente, assim, do antes e depois. Então, energia para mim hoje é ferramenta. Eu sei perceber, eu reconheço que eu tenho esse dom e eu uso. Eu não usava. Então, é ganho, né? Sim. É ganho, assim, eu ganhei essa ferramenta e eu a uso de verdade, assim. Hoje eu não negligencio que eu posso usar isso, assim. Eu tô alerta. E é natural. É um exercício natural. Não me causa esforço. Eu não preciso me esforçar. Eu simplesmente permito. Sim. Deixa fluir. É isso. É isso. Mari, o que você diria hoje para as pessoas que vão nos ouvir, que vão nos assistir, que eu sei que isso vai chegar para muitas pessoas, né? O que você diria para esse grupo de pessoas que vai receber essa mensagem, que se sente desconectada de si, que ainda vive no piloto automático, que não consegue ainda ter um norte, que não consegue chegar nessa clareza, nesse conhecimento que você chegou até aqui? Então, qual é a mensagem que você diria aqui para a gente? Mas, se eu puder resumir em uma palavra, eu diria um verbo: permita-se. Permita-se de verdade. O novo, muitas vezes, pode assustar. Mas, depois do medo vem a vida. Então, a minha mensagem é assim: a vida é feita mesmo de descobertas. A Mariushi de 4 anos atrás, que conheceu a Madissa, não é a Mariushi de hoje. E eu só estou nesse lugar porque eu me permiti viver essa jornada. E eu te digo, se não tivesse valido a pena, feito sentido, muda, para, faz uma curva e conhece outra coisa. Mas permitir-se é experimentar. Então, conselho, palavra, ditado é: permita-se, escolha vivenciar.
a vida tá aí para isso, assim. Então, tá com medo, tá desconfortável, claro, não é negligenciar aquilo que não lhe faz bem. Se você, de fato, entende que isso não é para você, se você já teve uma outra experiência negativa, não é esse território, tá tudo bem. Eu sempre digo, não tem certo e errado, tem o que cabe para cada um de nós. Mas se tem aquela vozinha que tá ali dentro, que tá dizendo assim, eu poderia, eu queria, mas... Tira o mas. Tira essa interjeição, porque ela só bloqueia, ela só para a gente. Então, é permitir-se aí com e além. Sabe assim, vai com medo, vai com um pouquinho de receio, mas vai. Assim, tira o mais, que você vai vivenciar coisas que o medo paralisa. Então, eu nunca tive medo de me jogar nas coisas, assim. E como é bom, assim, eu acho que é um ato de coragem por si, quando você se permite viver coisas novas. A gente está entrando num ano novo. Então, o meu convite é esse, assim. Agora me veio isso de uma maneira muito espontânea mesmo. É ano novo, permita-se que o novo faça parte da sua vida. Ter repertório é a melhor coisa que pode existir. Poder falar sobre isso só é possível porque eu estou vivendo isso, assim. Então, eu não poderia contar essa história se eu não tivesse me permitido vivê-la. Então, permita-se, viva, experimente. Diga sim, diga não, mas tente, sabe? É ano novo, é vida nova, é coisa nova, é história para contar. Em algum momento da minha vida, numa carreira executiva, eu vou estar sentada numa mesa de negócio, eu vou falar sobre isso. Sabe? Nada é descartável. Experiência nunca é descartável. Então, meu conselho, minha palavra é permita-se. Experimente. Ai, Mari, é muito lindo tudo isso que você fala, porque, mais uma vez, é muito verdadeiro, né? Então, assim, hoje eu quero te agradecer por esse pequeno relato, depoimento que você traz aqui, né? Porque tem tanta coisa que se a gente fosse trocar aqui, eu acho que a gente dobraria o tempo. É verdade. Né? Então, assim, eu agradeço demais por você ter aceito esse convite, topar essa nova jornada comigo, né? Então, assim, eu não pensei em outras pessoas de início que não fosse você tão especial na minha vida, né? Você não veio me procurar para um atendimento em vão, porque eu não acredito que nada é por acaso, né? Então, assim, hoje eu tenho você, assim, dentro do meu coração, como uma pessoa muito especial e muito obrigada, de verdade, por isso. Você só não colocou que eu ia chorar. Tirando isso, fica a minha profunda gratidão. Obrigada. De coração para Muito coração. obrigada. Você sabe de tudo. Você viveu muito comigo. Então, o meu sim, ele é inteiro para você e vai ser sempre. Eu só desejo que seja grande, que seja luz e que chegue e vai chegar aonde tem que chegar. É sempre assim. Sim. É sempre assim. Vai chegar onde e a quem tiver que chegar. Obrigada, meu amor. Obrigada de coração. Sou eu que agradeço, Mari. Muito Obrigada. obrigada. Em breve a gente se vê. Sempre.